Boa noite, irmãos, a graça e a paz, São Jesus. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviriam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Oremos ao Senhor. Pai bondoso, nós te louvamos, ó Senhor, por essa noite e pela leitura da tua palavra. Que teu Espírito, Senhor, possa utilizá-la para a edificação da tua igreja. Essa é a nossa oração a Deus, no nome de Jesus. Amém? O Senhor é o Rei dos povos. Cantamos nessa noite uma música tão antiga, mas tão atual. Eis aqui a Torre dos Homens, capítulo número 11 do livro de Gênesis. É uma porção de texto bem singular, muito conhecida, acerca da Torre de Babel, ou a torre que foi construída na cidade de Babel. O contexto dessa passagem é interessante, pois Moisés, de forma bem intencional, a coloca após a narração dos descendentes dos filhos de Noé. Mas temporariamente essa passagem ela está entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Mas a intenção de Moisés era justamente colocá-la após o anúncio dos descendentes dos filhos de Noé, para que nós viéssemos ter noção do que aconteceu após essa descrição da descendência. Para entendermos o contexto e o porquê que esse povo, como diz no verso número 1 do capítulo 11, estavam reunidos com uma só linguagem, falando de uma só maneira, no capítulo de número 9, você pode voltar a página aí. No capítulo número 9, Deus faz uma aliança com Noé. Uma aliança bem conhecida de nós. Deus promete a Noé e a sua descendência que nunca mais iria destruir a humanidade por meio da água. E Ele nos dá um sinal, um penhor, uma garantia, um anel nos céus colorido, o arco-íris, o arco de Noé. E
Deus dá uma ordem a Noé e seus descendentes. A ordem é que eles viessem a dominar sobre toda a terra. Sobre todos os animais eles teriam poder, eles teriam governo. Todos os animais da terra, as aves dos céus, os peixes nos mares, tudo que se movesse, o domínio dos homens, dos filhos de Noé, estaria governando em governo. Eles poderiam agora, a partir de agora, comer carne, pois até então os homens só comiam plantas. Mas a partir de agora foi liberado aos homens comerem carne. E agora os descendentes de Noé podem desfrutar disso. Mas eles deveriam comer a carne sem sufocar, sem alimentar-se do sangue, pois é mandamento do Senhor, mesmo sem a existência da lei. Sendo assim, de Noé sai 3 gerações: Cã, Sem e Jafé. Dessas 3 gerações, 2 gerações são abençoadas por Deus por meio de Noé, e uma é amaldiçoada. A descendência de Sem e de Jafé é abençoada por Noé, e a descendência de Cã, no caso, a descendência de Canaã, que é o filho de Cã, é amaldiçoada por conta do que aconteceu anteriormente. Dessas 3 gerações, desses 3 clãs, é que todos nós hoje existimos. Dessas 3 famílias, é que toda a humanidade agora toma a existência. O povo de Deus vem da descendência de Sem, dos semitas. E Deus escolhe essa descendência para que dela o Messias venha. Deus fez uma aliança com seu povo desde então, pois a intenção de Deus é separar um povo para si, para que o Messias possa vir e salvar a humanidade. No capítulo número 9, que já é uma aliança de Deus com Noé, a segunda aliança de Deus com o seu povo, que a primeira foi com Adão, agora, não há muito tempo, toda a humanidade tinha acabado de ser destruída por conta do pecado. E todos eles sabiam do que tinha acontecido, porque há poucos anos, os seus pais, no caso, o primeiro patriarca Noé, e os seus pais, Cã, Sem e Jafé, passaram bons dias dentro da arca, porque Deus inundou toda a terra, por conta do pecado do homem. Mas agora nós vemos no capítulo 11, já há poucos anos à frente, que essa descendência não aprendeu com seus pais. Eles não ouviram a ordem que Deus disse que o povo deveria se espalhar e multiplicar e dominar sobre a terra. E o texto vai dizer que eles decidiram se reunir em um só lugar. No capítulo número 10, que é justamente na porção aonde está descrito a criação de Babel, que foi uma cidade que foi construída por todos os homens, mas governada por um homem chamado Nimrod. Verso número 8 do capítulo 10, diz que Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Isso era o que significa o nome Nimrod. O princípio do seu reino foi Babel. Para o povo babilônico, que é de onde Babel foi construída, no futuro a Babilônia seria no mesmo lugar. O nome para Babel é Balau no original, que quer dizer cidade fortificada, ou cidade que chega até os céus. Mas propositalmente Moisés utiliza outra palavra para Babel, que é confusão.
Mesmo a língua sendo parecida, a hebraica, com o termo babilônico, mas para um povo, a cidade de Babel seria uma cidade edificada, a cidade que chegava até os céus. Mas para o povo hebreu, era a cidade da confusão. Babel foi construída no tempo do governo de Nimrod, e segundo o que o texto diz no capítulo número 11, vejamos a partir do verso número 1, nós vamos ver que do verso de número 1 ao verso de número 2, vai estar o registro dessa migração dos filhos de Noé. Eles saem de uma região, no caso da região Oriente, e vão até a direção do Siná. O texto diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Interessante, irmãos, essa questão de uma só linguagem. A Bíblia não quer dizer que nos povos pré-diluvianos, se eles falavam apenas uma linguagem. A Bíblia não nos diz acerca disso. Possivelmente sim, mas pelo menos na família de Noé eles falavam uma só linguagem. Por isso que de Noé e sua descendência permaneceram com essa mesma linguagem, com esse mesmo idioma, para a gente poder entender. Que idioma é esse? Não sabemos. Mas historiadores sabem que as civilizações surgiram exatamente dessa região de Siná. E a Bíblia já nos fala sobre isso. Que região é essa? A região de Siná é a região que muitos irão chamar de Mesopotâmia. É a região que fica entre o rio Eufrates e Tigre. Uma região extremamente fértil nesse período. Hoje não mais. Extremamente fértil. Havia uma grande planície entre esses dois rios e tudo que se pudesse plantar, dava. Então esses povos saem da região mais ao oriente, mais próximos, vamos pensar assim, da região da China e segue para o leste, aonde entre a região que nós conhecemos hoje como Israel, que é a Canaã, e entre essa região mais oriente está Siná, que hoje é a região do Iraque. Nessa região rica, abastada, todo o povo poderia viver de forma muito boa. Todas essas descendências, todas essas famílias podiam viver e sobreviver muito bem. 2 rios para desfrutarem, uma boa terra para plantar. Era de fato tudo o que havia de bom. Não é uma região montanhosa, é uma planície grande, extensa. Então, irmãos, o homem tem um costume de buscar conforto, de buscar a melhor situação para si. Você, de forma alguma, passa dias e anos dormindo no chão. Você procura uma boa cama, um bom travesseiro, um local confortável. Você procura um bom emprego. O homem procura um bom conforto. Ao invés de andar de bicicleta, ele vai comprar um carro. Se andava a pé, agora anda de ônibus. O conforto e atrair para si bens é o que o coração do homem deseja. Veja o que diz no verso 3 e no verso 4. Aí é organizada a primeira ordem mundial, vamos dizer assim, porque só havia este povo. Só havia esses 3 clãs juntos. O clã de Cã, de Sem e de Jafé. Ainda que tivesse já muitos filhos, mas mesmo assim só havia essa família que só falava a mesma linguagem. E o texto vai dizer que eles, em uma só voz, convidam a todos: vinde, venham, vamos nos juntar, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Bem, irmãos, não havia material de construção. Os povos viviam em tendas, matavam os animais, faziam
as tendas com seus coros, e viviam em tendas. Viver em tenda é um sofrimento. Alguém aqui dos irmãos já acampou alguma vez? Ou já foi para o mato caçar? Se chover, você está perdido. O frio, o sol. E aqui, pela primeira vez, surge uma tecnologia grandiosa entre os homens. Vejam que os homens, pela inteligência que Deus os concedeu, eles agora vão construir para si uma cidade. E vejam, cidades feitas de tijolos. Isso era raro, não havia cidades. Lembrem que tudo que tinha sido construído pelos homens, a água levou, o dilúvio destruiu, e agora os homens voltam a construir as suas edificações. E segundo o texto, eles constroem tijolos e utilizam betume como argamassa. Interessante, irmãos, que exatamente essa região de Sinar é rica em petróleo. Segundo os teólogos e historiadores, nessa região tinha tanto e ainda há tanta que minava do chão, como piche. O betume é como um piche, vem do petróleo literalmente. Então, essa massa preta era colocada entre os tijolos. Agora pense bem, irmãos, para se fazer tijolo, é necessário fazer o fogo e o forno para esquentar tijolos. Os homens, para poder edificar os tijolos, primeiro tiveram que construir os seus fornos. Não sei se todos já conheceram o que é uma caeira, um local onde faz tijolos, extremamente quente, sofrimento trabalhar nesses lugares, mas é a única maneira de você transformar o barro mole em tijolo duro. Pensem bem, os homens, para fazer as suas vontades, elas não vêm de uma vez só. Ele constrói meios para que a sua vontade seja manifesta. Muitas vezes, quando nós desejamos algumas coisas diante do nosso Senhor, nós não a vemos e a não realizamos de fato, mas vamos construindo devagarzinho até que a coisa esteja pronta. Não havia ainda essa tecnologia, mas o povo, os descendentes de Noé, criaram edificações. E a cidade começou a crescer. Veja o que o texto diz no verso número 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até aos céus. Essa cidade que estava com Nimrod governando, feita de tijolos, bem diferente das cidades que seriam construídas para frente. As cidades que foram construídas no território de Canaã foram construídas com pedra, diferente de tijolos. A pedra é uma matéria que foi feita por Deus, indestrutível, da qual várias edificações até hoje que foram feitas com pedra permanecem de pé, porque utilizaram pedra. Os povos egípcios e o próprio povo de Israel fizeram várias edificações com pedra e até hoje permanecem de pé. Mas as que foram construídas com tijolos se perderam no tempo. Se desfez porque os ventos e as águas das chuvas destruíram. Assim também, irmãos, são as obras das mãos dos homens. Quando nós utilizamos a nossa capacidade para o benefício nosso próprio e não para a glória de Deus, tudo irá ruir. Então o povo, com uma intenção bem clara no texto, a sua intenção era de construir uma cidade e uma torre para que seu nome fosse célebre, para que o seu nome fosse exaltado, e com outro objetivo,
para que eles não fossem espalhados pela terra. Eles queriam permanecer na região de Sinar, uma região frutífera, uma região abençoada, com água, com uma boa terra. Eles queriam viver unidos, com a mesma linguagem, sendo governados pelo homem, mas não é o homem que governa os céus e a terra. É Deus, é o Senhor quem governa todas as coisas. Então eles convidam todos os homens: venham, façamos, edifiquemos uma cidade, façamos o que nos agrada, faça com que o nosso coração seja exaltado, que o nosso nome seja levantado, para que aqueles que viessem nascer da nossa descendência, olhe para a cidade construída, olhe para essa grande torre, e glorifique o nosso nome. Essa torre, que nessa região ainda existe várias delas, pois a estrutura de construção dessa torre é diferente de outras durante a história da humanidade. Essa torre, ela tem por nome de zigurate. Zigurate é uma construção em forma piramidal, parecido lá com a pirâmide do Egito, só que tem uma diferença. Ao redor dela existe uma rampa, que ela vai sendo construída em forma de pirâmide, só que existe uma rampa que vai arrodeando ela. E no cume de um zigurate fica o local de adoração a um deus pagão. O símbolo dessa torre é a elevação do coração humano para adorar a si mesmo. Lembrem que os pais deles, os nossos pais, Adão e Eva, pecaram justamente nisso, em querer ser igual a Deus. Elevar o seu coração em ter o conhecimento do bem e do mal. Mas não, irmãos, não somos deuses, só há um Deus. Só o Senhor é que governa sobre toda a terra. Ele nos deu o domínio, segundo o que ele diz na aliança com Noé, sobre toda a terra, mas esse domínio é limitado, pois o nosso domínio está submisso ao domínio dele. Nós não podemos ir nem vir, nem respirar, nem um cabelo da nossa cabeça cresce ou cai, se não for pelo governo desse Deus soberano. Não são os seus planos, nem os seus diplomas, nem os seus certificados que fazem o seu nome célebre. É Deus em nós, é Cristo em nós. Então os homens se reúnem na face da terra para unir-se e para fazer a sua vontade, para agradar-se, para se deleitar-se. Muitos têm feito da igreja um local assim, para que seu nome seja elevado, para que eles não sejam espalhados. Eles querem ficar juntos, eles querem se reunir e fazer com que esse ambiente seja agradável, seja bom. Mas não é a vontade de Deus. Deus não quer nos reunir para tornar-nos agradáveis a esse local. Ele quer nos espalhar. A ordem aqui não é vinde e nos ajuntemos. A ordem aqui é ide. Ide proclamar o Evangelho. O contraste do Evangelho com a vontade dos homens da Torre de Babel é que eles querem se unir, querem ter a mesma linguagem, querem se vestir da mesma forma, querem estar no mesmo lugar, para que eles estejam numa posição agradável. Deus não. Jesus nos ensina: saiam, tomem a sua cruz e vão pregar. Ele nos convida ao sofrimento e não ao conforto. Do verso 5 ao 7, o Senhor que governa as nações, Ele vai ter com esses homens para ver o que é que está acontecendo. E o símbolo, irmãos, chega a ser cômico. Porque esses homens fazem uma grande torre. Não havia nenhuma edificação dessa altura para chegar até o céu. Veja o que eles dizem. Eles queriam construir uma torre que pudesse chegar até os céus. Então Deus, que está nos céus,
e de lá, do alto e sublime trono, olha para a terra, e é preciso que ele desça para ver a torre. Irmãos, recentemente nós vimos algo grandioso que aconteceu nos céus, né? A lua ficou na frente do sol e houve um eclipse. Muita gente achou que naquele momento ia escurecer tudo. E a gente viu que não mudou nada. A olho nu ficou normal. O sol estava brilhando na mesma força. O Deus que criou as estrelas e o sol, Ele está acima delas. Na realidade, Ele chama cada um pelo seu nome. O seu trono é alto e sublime, e não há nada que se compare aonde Ele está. Mas o texto diz que Deus desce. E aqui não podemos entender como literalmente. É um jogo de palavras, é uma figura de linguagem que Moisés utiliza. Deus desce, Deus vem até o povo. O texto diz: então desceu o Senhor para ver a cidade, a célebre cidade feita de tijolos, e a grande torre, ver o que é que os filhos dos homens edificavam. Veja mesmo como Moisés chama esses célebres homens, os filhos dos homens. Os filhos de Noé, os netos de Noé, os bisnetos, aquele povo lá que fala uma língua só. Um povo tão fraco, que precisou Deus instruir eles para livrá-los do dilúvio, porque nem isso eles sabiam como construir um barco. Então, soberanamente, Deus vem até esse povo para ver o que eles construíram com as suas mãos. Verso 6, Deus vai avaliar agora essa situação. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Louvado seja Deus. Nós aprendemos com Jesus que Ele veio, e Ele até ora por isso, para que a sua igreja seja uma com Ele. Mas é a igreja, irmãos, que é uma e que pode ser unida. Mas o que sobra para um homem, quando os homens se unem, o que resta é destruição e pecado. Vejam todas as reuniões que existem na face da terra, onde os homens se reúnem e vejam se sai algo de bom. Veja as festas pagãs, veja a política, veja qualquer local na sociedade onde o homem se une e se junta por um propósito, e vê se a desgraça não está feita, se a destruição não está preparada, se o nome do Senhor é blasfemado nesses lugares. Por isso Deus viu que o homem estando junto, ele estaria propício para pecar ainda mais. E Deus tinha feito uma aliança com Noé, que não mais destruiria os homens com água. Então, se esses homens permanecessem juntos, não haveria mais restrição. Veja o que Deus nos fala no finalzinho do verso 6. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Quando o homem bota uma coisa na cabeça, ele quer fazer até o fim. Quando ele tenta colocar um objetivo, ele tenta fazer de todo jeito. Os homens decidiram ir até a Lua, foram. Os homens agora estão decidindo ir até Marte. Estão querendo mesmo ir até acima dos céus, igual a esses da Torre de Babel. Mas Deus está descendo para ver o que eles estão fazendo. Na realidade, Ele vai descer. Ele voltará. E não mais Ele vai confundir as linguagens. Ele voltará para julgar. Não haverá mais tempo para arrependimento. Então Deus, no verso 7 ao verso 9, vai dar a sua sentença para tudo aquilo que os homens intentaram realizar, sem buscar a Deus, sem saber se essa era a sua vontade. Vinde, diz o Senhor, no verso número 7, assim como os homens se reuniram para fazer a sua vontade, a Trindade Santa também se reúne. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem.
para que não entenda a linguagem um de outro. Veja a pequenez que o homem tem. Pois Deus simplesmente só fez mudar o idioma um do outro e desfez todo o plano do homem. Os mesmos clãs estavam há pouco tempo conversando um com o outro, e agora, quando um soltava uma palavra, o outro não entendia. O outro falava algo, o outro não entendia. E começou a confusão. Uns pediam tijolo, o outro dava betume. Outro mandava subir a torre, o outro descia. As ordens não eram mais obedecidas porque ninguém se entendia. Então, apenas com um só sopro de Deus, todos foram dissipados. Irmãos, quão pequeno nós somos. Se Deus quiser mudar um parafuso aqui do nosso juízo, a gente está perdido. Basta um vento. Se Deus quiser que a gente passe uma semana acamada, Ele faz e pronto, e acaba. Quem somos nós? Por conta de uma unha encravada Ele pode fazer. Por conta de um cabelo, Ele pode fazer o que quiser, porque Ele é soberano. Eis aí o senhorio do nosso Deus. Os homens se reúnem para fazer a sua vontade, mas o que irá acontecer é o que Deus quer. Porque Ele é que é Deus. Ele vem até os homens e vê que suas obras não são boas. Ele vê que os homens, na realidade, ao invés de buscarem celebrar o seu nome, estavam celebrando a si próprios. O Senhor dispersa todos dali. E a vontade de Deus é obedecida, porque a ordem de Deus a Noé e seus descendentes, que eles deveriam multiplicar e governar toda a terra, e não um só lugar, porque Deus queria que tudo se espalhasse, era a vontade de Deus. E agora, os homens saem, cada um com sua família, não é dito por Moisés quantas línguas saíram, mas muitos estudiosos entendem que muitas línguas surgem de outras. E aqui estavam línguas originárias que deram surgimento a escritas distintas e idiomas distintos. Soberanamente Deus espalha os homens simplesmente com uma mudança na sua linguagem. Deus confunde o homem, porque os planos dos homens é confusão sem Deus. O que venhamos a fazer, irmãos, sem Deus, dará em mau êxito. Estará em ruínas. A cidade de Babel se desfez. Aquilo que eles construíram se perdeu. A torre que foi levantada para a sua glória, ninguém mais voltou a subir para gloriar-se. Interessante, irmãos, que Deus dispersa todo esse povo. Deus faz com que eles vivam em confusão, mas Ele preserva o seu povo. Porque após a passagem da Torre de Babel, todos esses clãs andam e vagam por toda a terra, e um clã só se dirige para um local da qual Deus ordena. Desse clã, que é o que vai narrar a partir do verso número 10, são os descendentes de Sem. E dos descendentes de Sem surge Abrão. E de Abrão surge o povo separado de Deus. Tudo foi feito por Deus. E a esse povo Deus fez uma promessa. Se você puder, em Sofonias, capítulo 3, verso 9. Por conta do tempo, eu irei ler logo o texto, ok? Mas essa passagem se encontra em Sofonias, capítulo 3, verso 9. É dito que, quando Deus vier salvar o seu povo em Jerusalém,
texto diz: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Essa profecia, semelhante à que há também em Joel, se cumpre no Pentecostes. Quando a confusão de línguas se desfaz, e agora Deus concede à sua igreja com que ela venha anunciar o Evangelho em várias línguas. E o contraste entre a Torre de Babel e o Pentecoste é justamente isso. Em Babel há confusão e o povo se dispersa. Mas em Pentecostes, Deus, por meio do seu Espírito, capacita os seus servos a falar em outros idiomas. E agora muitos podem ouvir a pregação do Evangelho e crer. As obras que são governadas pelos homens causam confusão e destruição. Mas aquilo que Deus prometeu e é fiel para cumprir, terá bom êxito. A profecia de que Deus daria uma só língua agora ao seu povo, uma só palavra, uma só mensagem, eles falariam de um só Deus, um só povo, um só Messias, um só Cristo, teriam uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Em Gênesis capítulo 28, seguindo a descendência de Abraão, vai haver outra cidade, diferente de Babel. Essa cidade, quando Jacó passou por ela, ele viu uma escada que vinha dos céus para onde ele estava. Babel é a cidade construída pelos homens, que gera confusão. Mas Betel é o local onde a casa de Deus está, onde ele viu os anjos subindo e descendo. Deus preparou para o seu povo, irmãos, um caminho, onde, assim como foi falado na devocional, um caminho da qual esse povo, o seu povo, deveria recorrer a ele para saber por onde andar. Nós temos Deus, irmãos. A nossa vida não é mais governada por nós. Nós não fazemos o que queremos. Os nossos planos não são mais nossos. Nós realizamos a vontade de Deus na terra. Então, sendo nós o seu povo eleito, conhecendo a Deus, por que iremos agora manter planos em nossas vidas que não glorificam ao Senhor? Ou que simplesmente queremos construir da nossa maneira e da nossa forma? De forma alguma. Deus não nos chamou para sermos como os homens de Babel, que constrói coisas para a sua vanglória, para glorificar a si mesmo. Deus não chamou essa igreja para atrair glória para si. Deus não nos reuniu para simplesmente olharmos para o nosso umbigo e confortavelmente buscarmos de Deus aquilo que nos agrada. Não. Ele nos chamou para padecer pelo seu nome. Ele nos chamou para ir, não para vir se reunir, mas para ir e pregar o Evangelho. Que venhamos a ter o mesmo exemplo que Moisés no capítulo número 33 do livro de Êxodo, quando Deus ordena que ele vá com o povo, porque era um povo de dura cerviz, e Moisés não queria ir sem Deus fosse com eles, porque não adianta, irmãos, irmos sem Deus estar conosco. Não adianta fazer nada se Deus não estiver aprovando. Lembrem e aprendam. Quando vieres fazer qualquer coisa na sua vida e não tiveres paz naquilo que está fazendo, isso não é de Deus. Isso é em todas as coisas. Isso é numa escolha de um namoro. Isso é numa escolha de um trabalho. Isso é numa escolha
de um tema de um TCC, isso é de qualquer coisa que você venha fazer. Se não está em paz, isso não é de Deus. Porque onde há confusão, Deus não está. Deus não estava em Babel. Então Moisés, após ver todo aquele povo, quando desce do Monte Sinai, idolatrando o bezerro, quebra as tábuas, Deus fala a Moisés que vai destruir esse povo. Aí Moisés intercede pelo povo e ele diz, a partir do verso número 12, Êxodo capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber deste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Só que Moisés continua a sua oração e diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Como é a maneira, irmãos, que podemos saber que de fato estamos achando graça aos olhos do Senhor, que Ele tem olhado a nossa vida e tem se agradado? É quando a sua presença está conosco. Irmãos, se existe algo maravilhoso, é ter Deus ao seu lado. Independente da circunstância à sua volta, ter a sua paz, mesmo em meio à dor ou sofrimento, ou mesmo em qualquer circunstância adversa, a presença de Deus sana, cessa, acaba toda dor e toda angústia, pois Ele está conosco. Se Ele está conosco, bendito seja Ele, pois a sua presença suprirá todas as coisas. Mas se Ele não for conosco, não adianta irmos, pois sem Ele nada podemos fazer. O povo iria passar 40 anos no deserto sem saber, mas se Deus estivesse com o povo, ainda que durasse mais, valeria ainda a pena. Com Deus vale a pena esperar. Com Deus vale a pena esperar. Agora com o seu braço, não vá não. Não haja. Não faça como os homens da Torre de Babel. Não construa para si cidades. Se submeta à vontade de Deus na sua vida. Faça como Moisés. Se o Senhor não for comigo, não me faça ir. Se o Senhor não estiver na minha frente, não me faça ir sozinho. Se o Senhor não for comigo, não me deixe ir, Senhor. Me deixe aqui parado, plantado, mas contigo. Mas quando o Senhor for, vá. Corra aos seus pés. Lembremos, o Senhor reina. Ele reina sobre nós. Que possamos tomar o seu reino como as primícias da nossa vida. Oremos. Pai bondoso, eis a tua palavra e eis, ó Deus, o teu povo. Tu conheces, ó Senhor, o coração dos teus servos, daqueles, ó Pai, que ouvirão essa mensagem. Deus bendito, não nos deixe ir sem ti. Não nos deixe, ó Senhor, construirmos cidades, torres, coisas que agradam o nosso coração, se o Senhor não estiver conosco. Mas, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração,
que é segundo a tua vontade e a tua paz reina sobre isso. Dê-nos, ó Senhor, a força para irmos e concluamos, ó Senhor, a boa obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.